bem mais precioso que nós temos nesse planeta. Veja, senhores, está quase acabando. E um dos motivos para que isso aconteça é aquilo ali, ó. É o desperdício. Imagine, senhores, que uma caixa de água como essa aqui, por favor, filma aqui em cima. Olha lá, ó. Uma caixa de água como essa tem uma capacidade aproximada de 1.500 litros. A ideia seria a seguinte: nós tentarmos fazer uma relação entre o volume de água armazenado na caixa e o tempo em que, após ter aberto aquele registro, demoraria para escoar através desses canos esse líquido precioso. Ok? Para isso, nós teremos que ir até a sala de aula para elaborar uma função matemática para calcular. Até porque estaremos contando com duas grandezas: volume de água e tempo que demora para escoar por esses canos. Ok? Vamos lá? Então, chegamos na sala de aula, aqui onde a maioria das coisas se resolvem. Como havíamos imaginado antes, estávamos em campo observando, estávamos então com uma caixa de água, com a capacidade de 1.500 litros. Vamos imaginar a caixa? Aqui, temos um rascunho. Caixa, aí está. A ideia é a seguinte: naquela ocasião, certamente havia uma bomba de recalque que levava a água até lá, porque estava acima do nível zero. No entanto, vamos admitir o seguinte: a entrada de água, nesse sentido, aqui estaria então a entrada, e aqui estaria então a saída de água. Detalhe, um registro para informar isso aqui. Aqui estaríamos então informando o nível de água, que a legenda é para representar o nível, e aqui então a situação envolvida. Água com 1.500 litros. Ora, como já havíamos combinado, senhores, nós estamos aí com 10 litros de água saindo a cada minuto. Por favor, 10 litros de água por minuto está sendo escoado por esses canos. Veja, saída de 10 litros por minuto. Parênteses. A ideia é a seguinte: quando você tem volume em função do tempo, você está diante de uma grandeza chamada de vazão. Então veja lá, ó. Isto aqui é uma grandeza que informa que estamos diante de uma vazão. Até porque, o que está acontecendo? Quando o chefe fala grandeza, estou tentando relacionar o seguinte: como comentamos lá em cima no telhado, quando você tem uma grandeza, você tem algo que está variando de quantidade. Ok? O volume varia de quantidade e o tempo varia de quantidade. Volume em litros, tempo em minutos. A grande proposta é a seguinte: falarmos da intenção de transformar esse fenômeno em uma função matemática. Será que isso seria possível? Mas é claro que é possível. Por que é possível? Porque se você tem duas grandezas onde uma depende da outra, você está diante de uma função matemática. Sempre vai ser assim. Ok? Pense bem. O volume de água na caixa depende do tempo em que o registro está aberto. Ok? Novamente, veja lá o que acontece. Quanto mais tempo o registro está aberto, menor será a quantidade de água na caixa. Ok? É isso que ocorre. Logo, como nós temos duas grandezas onde uma depende da outra, o volume de água depende do tempo em que o registro está aberto, é possível elaborar então uma função matemática. Aonde não esqueçamos o seguinte: garoto, não esqueça, sempre a variável dependente vem antes da igualdade. Veja lá, ó, o volume está variando em função do tempo, vai ser igual à capacidade da caixa. Capacidade em que situação? Quando você está observando o fenômeno antes de abrir o registro
diga-se de passagem, você está lá com um volume de 1.500 litros. 1.500 menos, mas por que será que é menos? Meu querido, é menos porque você percebe que o volume de água na caixa está diminuindo em função do tempo que o registro está aberto. Estou sendo repetitivo, exatamente para que você guarde essas informações. Ok? Então, olha só, menos 10, porque 10 é a vazão, é o que faz com que haja uma diferença desse volume em função do tempo. Ok? E nós temos esse volume em função do tempo, logo estaria sendo multiplicado pelo tempo. Aí está. Aí está a nossa expressão matemática. Essa é a função. Esta aqui que é a lei. Ok? Veja, o que a gente percebe? No início, o que ocorre? No início nós temos um tempo t igual a zero. T igual a zero significa o seguinte: você aí, desse outro lado, está com o seu cronômetro ligado. Acionou o cronômetro, t igual a zero. Não é meia-noite. Você apenas acionou o cronômetro. E ao acionar o cronômetro, fixou t igual a zero. O que vai acontecer? Você vai agora revelar o valor numérico de uma função. Ou seja, V de zero vai ser igual a 1.500 menos 10 vezes zero. Apenas fez uma substituição simples. 10 vezes zero vai ser igual a zero. Logo, o volume vai ser igual a 1.500 litros. É isso que nós temos. Ok? Eu sei que você está pensando, mas chefe, isso é lógico, eu não precisava nem ter jogado na função. Mas veja como isso aqui é importante. Você já observa o seguinte, que no início a caixa de água estava cheia. É isso que acontece. Agora vamos admitir o seguinte, o final do fenômeno. Olha, o final do fenômeno é triste. O final do fenômeno é muito triste. O final do fenômeno significa caixa de água vazia. Estamos sem água. Racionamento total. Sem água. Quando que isso vai acontecer? Acompanha aqui. Olha para cá. Vira para cá. Me acompanha aqui. Estão acompanhando? Acompanha aqui. Fixou? Fixa aqui. Ó. O que vai acontecer? No final, qual seria o volume de água na caixa? O senhor já entendeu o que eu falei antes, não entendeu? Entendeu ou não entendeu? Ora, no final, o volume de água vai ser igual a zero. Caixa vazia, logo, você vai jogar na tua expressão, na tua lei, a lei equivale, isso aqui equivale, a lei equivale, você vai substituir na expressão, zero vai ser igual a 1.500 menos 10 vezes t, ok? Caiu uma equação do primeiro grau, que delícia! Vamos resolver essa equação do primeiro grau. Acompanhe comigo. Vamos isolar o tempo. 10 vezes t vai ser igual a 1.500. T de tempo vai ser igual a 1.500 dividido por 10. Estamos simplificando isso aqui? Beleza? Beleza? Tempo vai ser igual a 150. Mas 150 o quê? 150 o quê? 150 minutos. Porque aqui a informação dada está em função de minutos. Ah, mas espera aí, meu querido. Espera aí, você está se preparando para as situações futuras. Então presta bem atenção em mim, olha para mim aqui. Faça uma análise dimensional. Isso é importante demais. Faça uma análise dimensional sempre que estiver trabalhando com grandezas físicas. Como é que funciona, chefinho? Funciona da seguinte forma. Veja lá, o que nós temos aqui? Ó? Vamos chamar a atenção à análise. Aqui em azul, acontece o seguinte. Esse 1.500 que nós estávamos chamando a atenção, é o que? Litros dividido por 10. O que é o 10? É litros por minuto. Ali, a câmera ali, litros por minuto.
litros por minuto. O que acontece aqui? Estamos diante de uma divisão de fração. Na divisão de fração nós temos o numerador, que é litros, vezes o inverso do denominador. Minutos dividido por litros. Logo, você simplifica a expressão. Vou lá. Aí está. Aqui está o grande barato. Veja, o resultado final ficou em minutos. Logo, se você é surpreendido por algum exercício que trata diferentes grandezas, você aqui já vai perceber se é necessário ou não fazer uma transformação de unidades. Nesse caso não foi necessário, você estaria lá com 150 minutos. O que quer dizer isso? Significa que essa caixa de água, na qual estávamos conversando no início, ela demoraria então 2 horas e 30 minutos para esvaziar. É isso que está acontecendo. Mas não paramos por aí. Por favor, nós não podemos parar por aí. Vamos fazer uma representação gráfica dessa situação. A representação gráfica seria a seguinte: plano cartesiano nele, eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. No eixo das abscissas sempre vem as variáveis independentes. Nesse caso, quem é independente é o tempo. Esse tempo é dado em minutos. E no eixo vertical vem a variável dependente. Veja lá, o volume de água na caixa depende do tempo que o registro está aberto. Repetir de novo. O volume, esse volume foi dado em litros. O que aconteceu? No início do fenômeno, no início da sua observação, o que aconteceu? T igual a 0. Acionou o cronômetro. Já comentamos sobre isso. O que nós tínhamos lá? No início, no T igual a 0, o que nós tínhamos? Volume igual a 1.500 litros. É isso que nós temos. Está aqui o nosso ponto. 1.500. No final do fenômeno, quando você percebeu que tinha esvaziado a caixa, V igual a 0, volume igual a 0, o tempo igual a 150 minutos. Então lá está, 150 para T igual a 150 e o V foi igual a 0. Lá está então 150. É importante demais perceber a associação que está ocorrendo. Nós, senhores, estamos diante de um caso clássico de uma função afim. Já que é uma função afim, significa o seguinte: significa que o gráfico sempre será uma reta inclinada em relação aos eixos coordenados. Por favor, vou repetir, já que houve quase que um engasgado. Lá está, ó. Na função afim, você espera uma reta inclinada em relação aos eixos coordenados. Consequentemente, se você tem dois pontos distintos, definem uma única reta. Esse é o postulado. Logo, já estamos aqui, ó, com o gráfico pronto. Está aí. Ok? Agora, senhores, me permitam uma seguinte pergunta. Vamos supor que você quisesse determinar o seguinte: qual seria, atenção, qual seria o volume de água na caixa após 100 minutos? Ok? Após 1 hora e 40 minutos. Então, qual seria o volume de água na caixa? Se alguém tivesse uma pergunta como essa, tendo uma vazão de 10 litros por minuto nessas circunstâncias. Vamos calcular rapidamente? Veja como facilita. A matemática é fascinante, senhores. É uma delícia fazer tudo isso. Veja lá, ó, o que acontece. Observe aqui. Mira aqui, por favor, meu querido. Olha para cá, para cá. Lá está, ó. T igual a 100 minutos. É claro, é isso que você está pensando. Você, é isso que está pensando. Ou seja, vai fazer uma substituição simples. Basta pegar a expressão V de 10 vai ser igual a 1.500 menos 10 vezes 100. Veja lá o que nós fizemos. Pegamos a função, substituímos simplesmente o tempo pelo valor dado. No lugar de T colocamos ali o valor. No lugar de T substituímos o valor, que nesse caso é igual a 100 minutos. Atenção aqui, senhores. Por favor, hein? É 100 aqui, não é 10. Então nós temos V de 100 vai ser igual a 1.500 menos
10 vezes 100, 1000. Vezes 100 vai ser igual. 1.500 menos 1.000, 500. 500 litros. Então aí está. Essa seria a quantidade de água na caixa. Então veja, por favor, seja consciente, evite o desperdício. Valeu, garoto!